Mais um ator perdido no método. Recentemente, o trabalho de imprensa do Austin Butler para divulgar o filme do Elvis, que ele protagoniza, tem deixado alguns jornalistas aí que acompanham o cinema, eu inclusa, bastante assim, incomodados, impressionados, não sei qual que é a palavra, com relação ao sotaque dele nas entrevistas. Yeah, so last San Diego was my first, and then I went to New York and did Comic-Con there, but so this is only my third. Oh, guitars have been very important in my life. I got my first guitar when I was 12. My parents used to ground me by taking away my guitar. Porque o que acontece? O ator aderiu ao método para fazer o filme. E aparentemente esse método ainda não saiu dele e ele continua sendo Elvis, mesmo falando com a imprensa quando as câmeras do filme não estão mais rolando. Carol, o que é o método? É uma técnica de atuação bem antiga em Hollywood, bem antiga mesmo. É até difícil traçar quem foi o primeiro a usar, quem inventou isso. Mas se fala muito sobre o Konstantin Stanislavski em 1863. Eu falei que é um método antigo, não falei? E também no Lee Strasberg, que teria popularizado o método ali entre 1931 e 1935. Consiste basicamente em você se tornar o seu personagem, ser ele o tempo todo, mesmo quando as câmeras não estão rolando. É uma maneira de você incorporar quem você está interpretando. Até pouco tempo, o método era algo levado muito a sério no cinema. Dizem até que foi o que matou o Heath Ledger, né? Porque ele usou o método interpretando o Coringa e ele morreu ali mais ou menos na época das gravações, quando estava finalizando o filme. E que a pira dele no Coringa foi o que levou ao abuso de drogas e deu no que deu. Tem também um documentário chamado Jim and Andy, que é sobre os bastidores do filme O Mundo de Andy, em que o Jim Carrey interpretou o ator Andy Kaufman. Nesse filme, o Jim Carrey foi total método. Ele deu um baita trabalho nos bastidores porque ele começou a surtar que nem o ator original. Então o documentário traça a jornada do Jim Carrey e da equipe do filme para lidar com o método que ele estava usando e conseguir fazer o filme acontecer. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control. Andy felt it was necessary to stay in the character. Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. Give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. Mas um dos motivos pro método não tá sendo mais tão levado a sério é justamente quando os atores passam a ser, assim, na falta de palavras melhores, grandes otários nos bastidores do filme. Um caso notório disso é o Jared Leto, né, que é muito conhecido por fazer método e tá sempre dando trabalho nos bastidores. Mas quando ele fez Coringa, ele meio que importunou todo mundo, incluindo os amigos de elenco, mandando presente desagradável e sendo completamente otário nos bastidores. Gifts you gave everyone. Rats, bullets, a hog. Where did that come from? Don't forget the anal beads. Who did you send anal beads to? The used condoms. Com Morbius, ele simplesmente se recusava a andar nos bastidores e obrigava a galera a arrumar muleta, cadeira de rodas e tudo mais, coisa que, sei lá, deveria já ter no set, né? Mas às vezes chegava na situação das pessoas terem que carregar ele pra ele poder ir ao banheiro porque ele tava fingindo, fazendo o método de que ele era o personagem doente do filme. Então, resumidamente, o método tá perdendo a credibilidade. Mas também pelo fato de que alguns atores estão começando a se tornar mais vocais sobre o método. Esses são alguns que são completamente contra o uso do método. Recentemente, o Sebastian Stan falou: "Eu não acredito em criar caos para fins de atuação. Eu sei que os atores fazem muito isso. Há muitas pessoas que fazem isso. Criam uma espécie de caos no set ou caos nas outras pessoas com quem estão trabalhando para de alguma forma dar à cena essa tensão ou qualquer outra coisa. Mas para mim, isso soa como uma coisa muito irresponsável, narcisista e meio autoindulgente." O Samuel L. Jackson disse: "Eu faço todas as coisas que eu preciso antes de começar a trabalhar. Eu sei o lugar emocional que eu preciso ir. Às vezes, outras pessoas levam mais tempo pra chegar lá e talvez eu esteja impondo minhas vontades a elas. Mas isso é quem eu sou. Eu quero que elas se divirtam. Às vezes, quando você está trabalhando com pessoas que investem assim, não parecem que elas estão se divertindo pra mim. Você deveria ser capaz de entrar com segurança nesse espaço, trabalhar e se doar emocionalmente e não ser prejudicado por isso." O Mads Mikkelsen disse: "É besteira. E se for um filme de merda, o que você acha que conseguiu? Estou impressionado que você não abandonou o personagem. Como você se prepara para um serial killer? Vai passar 2 anos verificando? É apenas pretensioso."
E tem a Toni Collette, que assim, gente, nunca erra na atuação, ela é perfeita. Ela disse: eu não faço método, o que quer que isso signifique. Eu acho que isso é realmente uma besteira total. Não entendo porque as pessoas tentam vender a ideia de que fazem isso ou se convencem de que fazem isso. Quer dizer, todo mundo tem seu próprio processo, mas eu sou muito mais instintiva. E aí, gente, o que vocês acham do method acting? Polêmica, né?